aula de escola dominical. Eu quero convidar você para nós fazermos um estudo expositivo do livro, do capítulo 2, do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero tratar de uma matéria que eu acho extremamente relevante hoje, principalmente para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja de 114 anos, é uma igreja tradicionalmente reformada, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos herdeiros da fé reformada, nós subscrevemos a nossa confissão de fé, os nossos princípios de fé, nosso governo presbiteriano, os nossos princípios de liturgia. Somos uma igreja envolvida com todos os ministérios da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalho de sociedade doméstica, trabalho de federação. E, ao mesmo tempo, a nossa igreja, ela tem sido uma igreja acolhedora de muitos irmãos que têm vindo de igrejas pentecostais e também alguns até de igrejas neopentecostais. E o que eu percebo hoje, acompanhando as redes sociais e discutindo esse assunto com pastores, com colegas, é que há um reducionismo hoje entre pentecostalismo e reformados. E eu queria chamar sua atenção porque essa discussão de hoje, ela se fundamenta especificamente naquilo que nós chamamos de conceitos históricos, daquilo que é pentecostal e daquilo que é reformado. Todos nós sabemos que os pentecostais e o ápice do pentecostalismo foi, por isso que teve consequências aqui no Brasil, foi aquele, em 1901, na Rua Azusa, onde alguns irmãos, na passagem de ano, eles, segundo a descrição deles, eles já eram crentes, eles foram batizados com o Espírito Santo. E a evidência de que eles foram batizados com o Espírito Santo é que eles falaram em novas línguas. Novas línguas. E, começando pela Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, as igrejas pentecostais no Brasil têm esta característica. Elas são chamadas de pentecostais porque elas enfatizam essa questão de uma segunda experiência. Não é a experiência da conversão, mas depois a experiência do revestimento de poder. Nós, os reformados, somos herdeiros da reforma do século XVI. Nós entendemos que a reforma protestante trouxe a igreja de volta para as Escrituras. E através dessa volta, através dos reformadores, principalmente do continente europeu, proliferou nos vários países, começando lá da Suíça, com Genebra, com Calvino, com Zwinglio, e aquilo foi se esparramando por toda a Europa, pela Holanda, depois para o Reino Unido, depois para a Escócia, quando um dos discípulos de João Calvino, John Knox, ele traz o pensamento reformado, ou tenta trazer a igreja escocesa para as Escrituras Sagradas. Quem conhece a história sabe que a partir daí, as Américas foram descobertas e os puritanos ingleses, escoceses, irlandeses migraram para os Estados Unidos e ali plantaram as igrejas chamadas reformadas, presbiterianas, congregacionais, etc, etc. A nossa igreja, ela é fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, quando em 1859, depois de várias tentativas, inclusive de Calvino, na época dele, na Baía da Guanabara, quando ele mandou missionários franceses, mas a fé reformada só veio se firmar no Brasil a partir do trabalho das denominações históricas dos Estados Unidos.
E eu quero chamar a sua atenção porque hoje há uma briga muito grande, né? Uma discussão, e parece que esse termo pentecostal e reformado virou uma franquia, né? Então, aparece um pastor muito famoso na televisão e diz: nós os pentecostais, nós somos os pentecostais. Aí aparece outro grupo dizendo: nós somos os reformados. Nós temos a doutrina certa. Nós temos o conhecimento certo. Mas eu queria chamar a sua atenção, à luz de Atos, capítulo 2, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Todos os missiólogos, quando trabalham o livro de Atos dos Apóstolos, eles entendem que Jesus Cristo foi o plantador da igreja em Jerusalém. Plantador. Ele começa com os discípulos na Galileia, e quando ele realiza a sua obra, né, de humilhação e depois de exaltação, surge a igreja em Jerusalém. Uma igreja que na primeira reunião teve 120 pessoas, mas segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus foi assunto aos céus, ele fez isso na presença de mais de 500 pessoas. Então Jesus foi o plantador da igreja local de Jerusalém. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: a igreja de Jerusalém era uma igreja pentecostal ou reformada? Você se tornaria membro da igreja de Jerusalém com quais argumentos? Com quais argumentos? E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, e eu quero expor para vocês, porque esse tipo de discussão hoje, principalmente nas redes sociais, tem trazido um malefício muito grande para nós como cristãos evangélicos no Brasil. Porque ao invés de nos unirmos em torno daquilo que é sã doutrina, daquilo que é correto, que é bíblico, nós ficamos discutindo muito mais a soberba espiritual. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas marcas desta igreja de Jerusalém. E a primeira delas é que ela era uma igreja pentecostal. Pentecostal. Então preste atenção. Preste atenção. O termo pentecostal, se existe uma igreja local que deve reivindicar esse termo, é a igreja de Jerusalém. Porque foi lá que aconteceu o quê? O Pentecoste. Então, ser pentecostal não começou na Assembleia de Deus. Eu diria, nenhum crente pode ser crente verdadeiro se não for pentecostal. No sentido bíblico, não estou falando aqui no sentido histórico. E nós vamos ver aqui nesse texto. Veja, aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, presta atenção, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui nós temos o fato histórico da descida do Espírito Santo, do cumprimento daquilo que Jesus Cristo falou, que ao ser exaltado à direita de Deus, o primeiro ato soberano dele como Senhor seria derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Veja nesse texto alguns detalhes que eu acho que são muito importantes. Primeiro, diz aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então presta atenção que esse fato aqui, ele é o cumprimento, primeiro, de uma data, mas o cumprimento também de profecias
que estão no Antigo Testamento, que se cumpre aqui. E o próprio Pedro vai citar aqui a profecia de Joel. A palavra Pentecostes significa 50º. Era a festa das colheitas. E ocasião em que os judeus vinham para Jerusalém e ofereciam a Deus as primícias da colheita. Então esse é o primeiro dado. Segundo dado importante aqui no texto, veja direitinho, em segundo lugar, que o texto nos ensina que aqui todos reunidos, preste atenção, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam o quê? Todos. Grifa essa palavra todos aí. Todos quem? Todos quem? Se você for para Atos 1, né? Atos 1:15, fala-se que a igreja tinha 120 pessoas. Se você vai para 1 Coríntios 15:6, fala que a igreja tinha, que na ascensão de Cristo, ele foi elevado aos céus na presença de 500 discípulos. Significa que havia um grupo reunido que nós não podemos dar aqui uma relação numérica, um número fechado. Mas todos da igreja estavam reunidos. Terceiro lugar, diz que eles estavam reunidos não online. Eles estavam reunidos o quê? Presencialmente no mesmo lugar. Está aí no texto. Nós não sabemos o lugar, porque não poderia ser o cenáculo. O cenáculo era muito pequeno. Era num espaço maior. Alguns dizem que era no templo, outros disseram que era em outro lugar. Não importa, mas eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quarto, veja, quarto lugar. O derramamento do Espírito. Não é isso? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja no texto, alguns detalhes. Preste atenção. O derramamento veio com alguns detalhes. Primeiro, ele foi repentino. De repente. Está aí no texto. Algo que não pode ser medido, nem cronometrado, nem previsto. Eles não marcaram uma hora para dizer, venha para a igreja, porque à meia-noite o Espírito Santo vai descer. Não, não foi assim. Eles estavam ali orando, reunidos, aguardando o cumprimento da promessa. Mas eles não tinham a agenda do Espírito Santo. Foi de repente. Outro detalhe importante no texto, que esse derramamento veio do céu. Do céu. Não foi um derramamento onde os apóstolos iam botando a mão na cabeça e o Espírito Santo, não. Foi de repente e veio do céu. Outro detalhe, que ele vem aí, né, de forma perceptível, diz o texto, que com um som como de um vento impetuoso. Isso significa que ele foi perceptível aos ouvidos. Lembra que Jesus disse que o Espírito Santo é como o vento que assopra onde quer. Então ele é perceptível, ele é sensível, mas ele é invisível. E veio. Outro detalhe importante no texto é que ele veio para todos. Diz que, veja no texto aí, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e aí observe, e encheu toda a casa. Toda a casa. Embaixo diz no versículo 4 que todos, presta atenção, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então veio sobre toda a casa e veio sobre todos. Os apóstolos, os crentes comuns, todos que estavam reunidos ali. Veja no texto também, eu acho muito interessante você entender, é que veio de forma
capacitadora. O que significa isso? Todos ficaram cheios, não da presença do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do poder do Espírito Santo. Lembra? Atos 1:8, o que diz Atos 1:8? O que diz aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos já eram crentes, a igreja já estava formada, eles não tinham o Espírito ainda residente, presidente, e é naquele momento que eles recebem então o cumprimento da promessa, a vinda definitiva do Espírito Santo para a igreja. Mas, irmãos, detalhe muito interessante aqui, que eu queria destacar, diz o texto, veja no texto aí, por favor, que apareceram distribuídas entre eles. Eles quem? Todos. Línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos foram capacitados com falar em línguas. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque o texto aí no versículo 4 diz, e passaram a falar em outras línguas. A palavra línguas no grego aqui é a palavra dialetos. Dialetos. Veja no versículo 11, por favor, 12:11. O que diz aí? O que diz aí? Tanto judeus, como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Presta atenção que isso é muito sério. Porque aqui nós temos o Pentecoste. Nós temos aqui o início daquilo que a gente chamaria na igreja hoje de pentecostalismo. E essas línguas que repousaram sobre a cabeça de cada crente que foi cheio do Espírito Santo, foi uma língua capacitadora, uma língua inteligível. Então preste atenção, você que é pentecostal, e aí você diz assim, olha pastor, eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Toma cuidado, porque as línguas de Pentecostes aqui são dialetos. Diferentemente do que está lá em 1 Coríntios. Porque lá havia um tipo de línguas que o povo dizia que falava, que eram línguas do ponto de vista de adoração, de oração, e Paulo explica isso no capítulo 14. Né? E eram línguas que eram ditas, e muitas vezes no culto público, e Paulo diz, eu não vou proibir que vocês falem essas línguas que vocês estão falando, que não são dialetos, mas glossolalia. Mas se não houver intérprete para isso, não adianta nada. Só vai trazer confusão para o culto. Então, se você é um crente, você tem que entender que aqui está o conceito do que é ser pentecostal. É ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E você é cheio do Espírito Santo para comunicar o Evangelho. Esse é um ponto fundamental. Ah, pastor, mas eu tenho o dom de línguas. Se você tem um dom de línguas, aí, essa discussão, nós temos que entrar na soberania dos dons do Espírito Santo, que está lá em Atos, ou em 1 Coríntios capítulo 12. Se você tem esse dom aí, que seja um dom do pijama, que você faça com Deus aí, ore. Se você está orando em línguas, ore para Deus. Paulo diz lá, orarei em línguas, orarei no Espírito, mas orarei também no entendimento. Mas eu quero chamar a sua atenção que o termo pentecostal em Atos não tem nada a ver com Rua Azusa. Que pentecostal em Atos não tem nada a ver
de uma segunda experiência de ser cheio do Espírito Santo. Não é esse o termo pentecostal aqui. Agora veja, se você observar nos versos de 5 a 13, você vai observar outro detalhe importante aqui, é que essa capacitação, esse enchimento do Espírito Santo, foi para a comunicação das grandezas de Deus e do Evangelho. Isso está lá em Marcos capítulo 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Aí ele fala, esses sinais seguirão aos que creem, falarão novas línguas. E a palavra línguas ali é dialeto. Você vai pregar o Evangelho. O Espírito Santo veio para capacitar a igreja para a obra missionária. Então, a primeira marca de uma igreja verdadeira, de uma igreja pentecostal, ela é que é cheia do Espírito Santo. Veja, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 38. Você vai me perguntar, pastor, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Veja lá em Atos 2, capítulo 38. Depois que Pedro pregou o sermão, presta atenção, Pedro pregou o sermão. As pessoas se converteram. E eles perguntam lá para Paulo, o que faremos, irmãos? Versículo 38, o que é que diz? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que esses aqui, esses quase 3.000, eles foram batizados naquele dia, mas não diz o texto que eles falaram em novas línguas. Não diz. Eles não falaram dialetos. Porque o padrão a partir de Pentecostes é que o cristão, ele é regenerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, que convence a pessoa da justiça que há em Cristo Jesus e convence a pessoa do juízo final. A regeneração é obra exclusiva do Espírito Santo. E você recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Quando Paulo fala da doutrina da salvação, ele fala da eleição, fala da obra de Cristo. E veja nos versos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, veja aí, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Volta um pouquinho, por favor, lá para 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. No versículo 21, veja bem, 21 e 22, diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu a Deus. Presta atenção. Quando é que você foi ungido pelo Espírito Santo? Quando foi que você recebeu a pessoa do Espírito Santo? No dia da sua conversão. Romanos 8. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. O selo que prova que você é cristão é o Espírito Santo. E aqui, meus amados irmãos, veja no texto. Ele diz assim, mas aquele que nos confirma convosco, versículo 21, 2 Coríntios 1, 21, 22. Que diz também, que também nos selou. Ele nos confirma no presente, ele nos selou no passado e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Essa palavra penhor aqui é uma palavra contábil. É uma palavra do mundo bancário. Quando você compra um carro e você paga a primeira prestação, a segunda, a terceira, você vai pagando. Mas o carro fica o quê? Penhorado. Penhorado significa
que enquanto você não pagar tudo, o carro não vai ser seu. Mas aqui significa que eu sou de Deus, que você é de Deus. Você está penhorado. E aquela obra que o Espírito Santo começou a fazer na sua vida, vai continuar fazendo. Então, veja bem, Atos dos Apóstolos nos ensina, preste atenção, que todo crente é pentecostal. Que todo crente, ele recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão, e que ele, durante o seu processo de santificação, ele deve buscar a plenitude, o enchimento, a direção, o poder. Então veja bem, você que acha que ser pentecostal é se enquadrar nesse modelo da Rua Azusa, desse conceito histórico, de que pentecostal é esse que passa por essas evidências, não tem fundamentação em Atos 2. Em Atos 2. Pentecostal aqui é quem recebe o Espírito Santo, é quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa conversão. É através do Espírito Santo que eu e você somos reconhecidamente no mundo espiritual propriedades exclusivas de Deus. Mas em segundo lugar, preste atenção, que quando uma igreja é verdadeiramente pentecostal, ela prega a Jesus Cristo. Ela não prega cura, ela não prega milagre, ela não prega prosperidade material. Ela prega Jesus. Eu queria chamar a sua atenção, porque no versículo 14, se uma igreja verdadeira é aquela que é pentecostal, a segunda marca de uma igreja verdadeira local é aquela que prega a Jesus no poder do Espírito Santo. Eu acho tão interessante aqui, porque no versículo 14 até o versículo 36, nós temos essa segunda marca da igreja. E é tão bonito isso, porque Pedro começa explicando que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém naquele dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, também era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da profecia de João Batista, daquilo que Jesus Cristo vai instruir os seus discípulos, que ele enviaria o Espírito Santo. Mas se você observar bem, depois de fazer esta explicação, dar essa explicação, a partir do versículo 22 até o versículo 36, Pedro vai pregar sobre Jesus. Então preste atenção. Você que diz que é de uma igreja pentecostal. Eu sou pentecostal. E você vive de campanha em campanha. É campanha da casa nova, da roupa nova. Preste atenção. Se a sua igreja é verdadeiramente pentecostal, ela prega Jesus. E prega Jesus no poder do Espírito Santo. E prega Jesus de acordo com as Escrituras. E se você pegar bem aqui, presta atenção. Presta atenção. Sermão, versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão, aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos, o quê? Sabeis. Presta atenção, que Pedro, o primeiro ponto do sermão dele, verso 22, é sobre a vida de Jesus.
o seu ministério. No versículo 23, ele fala sobre a morte de Jesus. Veja aí no versículo 23. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por meio de iníquos. Primeiro ponto do sermão de Pedro, após o Pentecoste, o tema é Jesus, e ele fala sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus. Versos 24 a 32, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus, vê no texto. E depois de falar sobre a ressurreição de Jesus, versos 33 a 35, ele fala da exaltação de Jesus. E ele termina o seu sermão no versículo 36, com a seguinte expressão: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Presta atenção agora, um recadinho para você que é reformado. Você que é reformado, puritano. Você acha que é o dono da verdade, que os outros são tudo crente xarope? Presta atenção. Nós temos que pregar Jesus, não é a reforma. Nós somos reformados por causa do princípio do retorno das Escrituras. Não é pregar a reforma pela reforma. Não é pregar a tradição reformada. É pregar a Bíblia. E o centro da reforma é Jesus. Então esse é um ponto. E pregar Jesus, presta atenção, viu? Cheio do poder pentecostal. Cheio do poder do Espírito Santo. Veja no texto, claramente. Uma igreja verdadeira é uma igreja pentecostal. Uma igreja verdadeira é uma igreja que prega Jesus Cristo. Terceira marca dessa igreja é uma igreja em que há conversões. Há conversões. Eu queria chamar a sua atenção aqui, porque onde Cristo é pregado e onde a palavra de Deus ela é pregada, há muitas conversões. Porque há muitos colegas e há muitos irmãos hoje que acham que conversão é pragmatismo, que conversão é resultado, e que eu não sou responsável pelos resultados. Eu sei. Quem produz a conversão é o Espírito Santo. Agora você é uma igreja reformada, como nós temos igreja reformada na Europa, igreja reformada em Portugal, igreja reformada na França, igreja reformada aqui no Brasil, que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, onde não tem conversão. Eu não sou pentecostal, sou reformado. Mas veja o que acontece. Você se lembra, não sei se você já fez esse estudo, se você é reformado mesmo, você vai descobrir que a reforma produziu o maior número de plantação de igrejas. Igrejas brotaram no período da reforma. Eu tive a experiência de ir lá visitar a cidade de Lutero. E é tão interessante porque Lutero, ele simplesmente tirou os santos da parede, mudou lá o negócio do altar e ficou lá, pregando, ensinando a palavra de Deus. E dali muitas igrejas foram plantadas. Muitos se converteram ao Evangelho. Mas, em quarto lugar, a quarta marca
de uma igreja reformada, né? Pentecostal ou pentecostal reformada, ou de uma igreja verdadeira, é a comunhão. Veja que a partir, né, do versículo 42, você vai ver aí uma comunhão poderosa. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que tinha um temor de Deus. Era uma igreja solidária. Era uma igreja que se reunia. Era uma igreja simpática. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque em que eles perseveravam? Em que eles perseveravam? Hein, gente? E eu queria chamar a sua atenção aqui, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu quero gastar um tempinho aqui. Primeiro, para você que é neopentecostal e veio de igreja neopentecostal, esses apóstolos que tem hoje aí são tudo furado. Porque os apóstolos que estabeleceram uma doutrina, esses já morreram. Esses apóstolos, eles foram responsáveis para dar o aval para o cânon do Novo Testamento. Jesus é a pedra angular da igreja, e sobre Jesus nós temos o ensino da Escritura. Perseverar, preste atenção, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar naquilo que Paulo chama de sã doutrina. É perseverar no ensino, na doutrina de Cristo, como diz Paulo. E aqui eu quero chamar a atenção porque parece-me que alguns reformados, entre aspas, hoje, eles acham que as doutrinas da reforma, elas não existiam antes da reforma. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção para isso. Porque quando o autor dos Hebreus o autor dos Hebreus fala sobre salvação, os heróis da fé do Antigo Testamento, falam que todos eles foram salvos pela fé. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a doutrina da justificação pela fé, em Romanos capítulo 4, coloca o exemplo de Davi e de Abraão. Então, a doutrina da justificação pela fé não foi descoberta por Martinho Lutero. Não foram os reformadores que inventaram a justificação pela fé. Ela já existe. Porque todos aqueles que viveram antes da reforma e foram crentes verdadeiros e que tinham a fé fundamentada na doutrina dos apóstolos, nas escrituras sagradas, eles não eram reformados, alguns não eram pentecostais porque viveram antes do Pentecostes, mas eram crentes. Eram crentes, eleitos de Deus. Quando você pega o exemplo de Raabe, que é citado, por exemplo, lá por Tiago, Raabe foi justificada pela fé. Abacuque recebeu a revelação de Deus, profeta Abacuque, diz: o justo viverá pela fé. A doutrina da eleição, ela está lá presente nos patriarcas. A doutrina da graça irresistível está presente no Antigo Testamento. A doutrina da expiação limitada, ela está figuradamente ensinada no cerimonial levítico. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a expiação de Cristo era específica, limitada. A graça irresistível de Deus está presente em todas as páginas do Antigo Testamento. Meu prezado irmão, você, meu amigo, que é membro, que está vindo aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
Eu diria, para você também que é presbiteriano antigo, toda a igreja, depois da ascensão de Cristo e até a segunda vinda de Cristo, ela é uma igreja pentecostal. Ela é uma igreja apegada à sã doutrina. O verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas. E esse apego não pode ser simplesmente resumido em termos históricos. Nós não podemos ficar odiando uns aos outros, via as redes sociais, batendo uns nos outros, soberbamente, achando que nós temos aí o copyright do Pentecoste ou o copyright da sã doutrina. Lembre-se que Judas coloca lá que a fé, e Judas fala de conteúdo de fé, ela foi entregue de uma vez por todas aos santos, ao povo de Deus. A revelação de Deus é progressiva. A revelação escrita de Deus foi progressiva até Jesus, onde nós temos as Escrituras Sagradas. Eu queria chamar a sua preciosa atenção para o fato de que Atos 42 e 47 nos chama para uma comunhão poderosa. Comunhão poderosa. E essa comunhão poderosa não é entre a igreja e o mundo. É a comunhão poderosa interna, a comunhão dos santos. Porque todos aqueles que foram convertidos e batizados em Atos capítulo 2, eles estavam ali na igreja. John Stott diz, começou uma escola dominical ali, começou o culto de oração, começaram os pequenos grupos de casa em casa, começou a prática do amor cristão, da solidariedade, da diaconia. Se você observar, no capítulo 40, no versículo 47, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. A comunhão impactante da igreja, o temor que existia no coração deles, a perseverança na doutrina dos apóstolos, a vida de oração, esses componentes todos faziam parte da vida da igreja. E a igreja crescia. Essa igreja tinha problemas? É só você ler Tiago. Porque Tiago vai mostrar os problemas que existiam na igreja, os problemas que existiam na igreja de Jerusalém. Lá tinha acepção de pessoas, lá tinha problema de falar demais. Lá tinha problema de crentes que não entendiam bem o que era tentação ou aprovação. Então, se você pegar Tiago, você vai ter uma radiografia dessa. Era uma igreja imperfeita, defeituosa. E aí eu digo, a nossa confissão de fé de Westminster, que nós presbiterianos aceitamos e subscrevemos como a nossa exposição doutrinária de fé, coloca lá claramente que não existe igrejas perfeitas no mundo. Não existe. Eu queria fazer duas aplicações práticas. Uma, eu diria para você, toda igreja verdadeira hoje, ela é pentecostal. E ela é
reformada. O que significa isso? Esquece os termos históricos. Ela é uma igreja que tem o Espírito Santo, que busca o poder do Espírito Santo para pregar, ensinar e viver a sã doutrina. A sã doutrina. Então coloca isso na sua mente. Às vezes a pessoa vem de uma igreja neopentecostal, passou a vida inteira aprendendo de uma forma errada. Veja o que Paulo diz, por favor, no capítulo 14 de Romanos: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir o quê? Opiniões. E Paulo vai colocar aqui que há uma diferença muito grande. Há crentes que são fortes na fé, há crentes que são débeis na fé, mas todos nós temos a fé comum. O que a Bíblia diz que a gente deve resistir, evitar, é o falso crente. É o falso mestre. Enfrentar o falso ensino, tudo bem. Mas o crente débil, o crente que pensa diferente de mim, porque não aprendeu, não teve a oportunidade, nós temos que amá-lo. Temos que amá-lo. Como nós temos recebido aqui muitas pessoas que estão dizendo assim: olha, pastor Ivaldo, aqui na igreja de Pinheiros, o que eu aprendi em 1 ano, 2 anos de Bíblia aqui na escola dominical, nos pequenos grupos, nos grupos de discipulado, eu não aprendi na minha vida inteira naquela igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu tenho gente aqui, não sei se você acredita nisso, mas que se converteu na igreja neopentecostal. Se converteu não, foi convertida pelo Espírito Santo. E que depois, ao confrontar o que estava ensinando lá e vendo as Escrituras, sabe, não está batendo, não está de acordo com a Bíblia. E essas pessoas têm vindo de forma sedenta, com todos os seus cacuetes, com seus defeitos, com a sua visão. Essas pessoas precisam ser acolhidas, amadas, ensinadas. E nós temos muito que aprender com essas pessoas. Então eu queria deixar para você essa pergunta: você faria parte da igreja de Jerusalém? Você assinaria a ficha de membro lá? Ora, pensa porque era uma igreja pentecostal. Era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha evangelização, era uma igreja que tinha comunhão. Era uma igreja comprometida com as Escrituras Sagradas. Eu acho que se nós conseguirmos juntar esse elemento pentecostal, não esquece o termo pentecostal histórico. Esquece o termo reformado histórico. Mas se nós juntarmos o Pentecoste, a vida, o poder do Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, a fidelidade a Deus, as Escrituras Sagradas, a nossa igreja, a igreja do século XXI, será uma igreja relevante para a sociedade. Seremos uma grande igreja missionária e Deus poderá usar poderosamente essa geração para um grande trabalho missionário. Mas se nós entrarmos no jogo de Satanás e ficarmos, ao invés de nos unirmos, ao invés de entendermos à luz das Escrituras que isso está sendo colocado, e ficarmos um contra o outro, um atacando o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Jesus disse, na sua despedida, veja lá em João capítulo 13, eu encerro com isso. João 13, versículo 35, ele diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
nós seremos conhecidos como igreja, como discípulos de Cristo, se nós amarmos o que? Uns aos outros. Às vezes, irmão, você está brigando e odiando ao seu irmão por assuntos que ele não foi ensinado e que você também não sabe direito. E a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos orar? Quero encerrar. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa limitação e nessa confusão, muitas vezes nessas brigas, nesse ódio que nós estamos vivendo hoje entre os evangélicos, que o Teu Santo Espírito possa trazer luz, que luz possa ser derramada nas trevas, que nós possamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros e sermos fiéis à Tua palavra. Que estejamos unidos à verdade. E a verdade é que nos santifica. A verdade é que nos une. Nós não queremos abrir mão da verdade, Senhor. Mas queremos a verdade em amor. A verdade em paciência. A verdade em compreensão, longanimidade. Ajuda-nos isso, Senhor. Que nós não estejamos matando e odiando uns aos outros usando o Teu nome. Que haja temor no nosso coração, que haja paz no nosso coração, que haja sabedoria no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.